Olá, boa noite. Muito boa noite. Começa agora o Rede TV News. Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, fala em começar a vacinação na semana que vem e diz que Manaus será a primeira capital a imunizar contra o novo coronavírus. Em São Paulo, o governador João Dória também estuda antecipar o início da vacinação. E aqui no Brasil, o governador de São Paulo, João Dória, já pensa na possibilidade de começar a vacinação contra a Covid-19 na semana que vem. Além disso, com a piora dos indicadores da pandemia, o Estado antecipou em 3 semanas a nova classificação do plano de flexibilização das atividades econômicas. Já a previsão de volta às aulas presenciais está mantida para o dia 1º de fevereiro. Representantes do Centro de Contingência disseram que após as aglomerações registradas no final do ano, os números de casos, óbitos e internações tiveram um aumento, semelhante aos índices registrados em agosto de 2020. Por isso, o governo de São Paulo decidiu adiantar a reclassificação do Plano São Paulo para a próxima sexta-feira. Pela regra, a antecipação do Plano São Paulo só acontece quando há necessidade de impor medidas mais restritivas pela piora dos índices da pandemia. O que preocupa as autoridades sanitárias é que haja um colapso no sistema de saúde. O estado de São Paulo pretende começar a vacinação contra a Covid-19 no próximo dia 25, mas o governador admitiu que pode antecipar a data. A vacina do Butantan atende plenamente. E atendendo plenamente, ela deve ser colocada imediatamente após a aprovação da Anvisa para a vacinação dos brasileiros. O diretor do Instituto Butantan alertou que, mesmo com o plano de imunização, a melhora nos índices de óbitos e internações não deve ser imediata. Esse efeito só será, de fato, sentido a partir de abril. Então, até abril, nós temos uma luta muito intensa contra a epidemia. Para que esse efeito seja perceptível a partir de abril, nós precisamos iniciar a vacinação em janeiro. Ainda em coletivo, o secretário de Educação, Rocieli Soares, falou sobre a volta às aulas presenciais na rede estadual no dia 1º de fevereiro. Ressaltou que os municípios têm autonomia para decidir pela retomada ou não, mas precisam justificar a decisão com base nos dados epidemiológicos. Isso é uma decisão do STF que diz que os municípios podem ser mais restritivos, desde que, obviamente, justificados. Mas o silêncio do prefeito não pode fechar escolas. Ele terá que publicar e dizer o porquê. Ao conversar com apoiadores, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o governo já separou 20 bilhões de reais para a compra de vacinas aprovadas pela Anvisa. O presidente também comentou sobre a eficácia global da Coronavac, que ficou em 50,38%. Essa meta de 50% é uma boa, não? Não. Sistema político, é igual. O que eu apanhei por causa disso, agora estão vendo a verdade. Eu estou há 4 meses apanhando por causa da vacina. Entre eu e a vacina tem a Anvisa. Eu não sou irresponsável, não estou a fim de agradar quem quer que seja. Fiocruz, tá certo. Não, aqui é a vacina que passar pela Anvisa, seja qual for. Passou por lá, já assinei um crédito de 20 bilhões para comprar. E hoje o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que a cidade de Manaus terá prioridade no recebimento da vacina contra a Covid-19. Pazuello também afirmou que a vacinação no Brasil vai começar 3 ou 4 dias depois da aprovação da Anvisa, o que deve acontecer neste domingo. Vamos vacinar em janeiro. E Manaus será também a primeira a ser vacinada. Eu fui claro? Ninguém receberá a vacina antes de Manaus. A vacina será distribuída simultaneamente em todos os estados, na sua proporção de população. E Manaus terá essa prioridade também. Nós temos 2 vacinas para janeiro, muito promissoras, de estarem liberadas. Todos acompanham a vacina da Fiocruz com a AstraZeneca e a do Butantan com o Sinovac. São 8 milhões de doses. Quando a Anvisa concluir a sua análise de segurança e eficácia, 3, 4 dias depois, nós estamos distribuindo a vacina no Brasil. Se a Anvisa alongar para o dia 20, 22, vou ter os números para frente. Mas é janeiro. É janeiro. Hoje decola
o avião para ir buscar as 2 milhões de doses na Índia. Hoje. Enquanto o país espera pela aprovação emergencial de vacinas pela Anvisa, Minas Gerais corre contra o tempo para contratar e treinar profissionais de saúde que devem participar do plano de imunização contra a Covid-19. A curva de casos no estado está em crescimento, com alta de 75% em relação a 14 dias atrás. Só nas últimas 24 horas, 8.319 novos casos de Covid foram registrados em Minas Gerais. Foi o segundo maior número em um só dia. 144 pessoas morreram. Até agora, mais de 610 mil pessoas foram infectadas e 12.894 perderam a vida vítimas da Covid. Belo Horizonte é a cidade mineira com mais pacientes infectados e mortes. E o sistema de saúde dá sinais de que está chegando no limite. Só neste hospital, que atende em sua maioria pacientes do SUS, 100% dos leitos de UTI, quanto os de enfermaria para a Covid, estão ocupados. A unidade de saúde iniciou o processo de contratação para ajudar no atendimento. Estamos empenhados na contratação de profissionais de enfermagem, técnicos, enfermeiros e outros profissionais, como fisioterapeutas, para que a gente possa atender essa demanda da saúde pública nesse momento crítico pelo qual passamos. Com o aumento dos casos, cresce também a procura pelo SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Desde o início do ano, a demanda disparou aqui na capital mineira. Nessa primeira semana de janeiro, aumentou mais de 100% a demanda por ambulâncias do SAMU em Belo Horizonte. Nós estamos com mais de 600 chamadas de ambulância, o que está levando a ter que conduzir mais de um paciente, o que não é recomendável, de uma vez em cada ambulância. Ainda segundo o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, a situação piorou porque há 50 técnicos a menos. Eles estão de férias ou não renovaram o contrato. A Prefeitura informou que já ampliou a frota do SAMU de 27 para 50 ambulâncias e também aumentou o número de equipes. A situação também está séria no estado de Pernambuco, que atingiu o maior número de leitos de UTI ocupados desde o início da pandemia. Os detalhes com Caroline Fernandes. Atualmente, a rede estadual de saúde conta com 804 internações de pacientes com sintomas da Covid-19 em leitos de UTI. Isso representa uma ocupação de 84% das vagas das unidades de terapia intensiva disponíveis para o enfrentamento da pandemia. É a maior taxa de ocupação desde abril do ano passado. Nas últimas 24 horas, Pernambuco registrou 1.492 casos de Covid-19 e 30 mortes causadas pela doença. Agora, Pernambuco passa dos 235 mil casos de infecção pelo novo coronavírus e mais de 9 mil mortes causadas pela doença desde o início da pandemia. Do Recife, Caroline Fernandes para o Rede TV News. O prefeito licenciado de Goiânia, Maguito Vilela, do MDB, morreu hoje em São Paulo aos 71 anos por complicações decorrentes da Covid-19. Maguito Vilela estava internado há mais de 80 dias na UTI do Hospital Albert Einstein, onde lutava contra uma infecção pulmonar em decorrência do novo coronavírus. O corpo está sendo velado no Palácio das Esmeraldas, em Goiânia, e deve ser sepultado em Jataí, na cidade natal dele. O prefeito havia perdido 2 irmãs também para a Covid-19 em agosto, no intervalo de menos de 10 dias. O vice-presidente Hamilton Mourão lamentou a morte de Maguito Vilela. O prefeito de Goiânia, estava há 2 meses aí, até mais, nessa luta. Eu conheci o Maguito. O Maguito é uma liderança expressiva aqui do nosso estado de Goiás e também de nível nacional, muito bem conhecido. Eu lamento profundamente o falecimento dele. Maguito começou a carreira política em Jataí no final dos anos 70 como vereador. Também foi eleito deputado estadual e deputado federal. Em 1995, venceu a eleição para governador de Goiás e se afastou 3 anos depois para concorrer ao Senado, cargo que ocupou até 2007.
No ano passado, foi eleito prefeito de Goiânia com 52% dos votos, quando já estava internado para se recuperar da Covid-19. Ele tomou posse de forma virtual e se licenciou das funções. Com a morte de Maguito Vilela, Rogério Cruz, do Republicanos, que era vice na chapa dele, vai assumir a prefeitura. E morreu hoje, aos 88 anos, em São José dos Campos, o cardeal Eusébio Scheide, por complicações decorrentes da Covid-19. Nascido em Santa Catarina, em 2001, Dom Eusébio se tornou arcebispo do Rio de Janeiro e 2 anos depois foi ordenado cardeal pelo Papa João Paulo II. Scheide também participou do conclave que elegeu o Papa Bento XVI e, em 2009, tornou-se arcebispo emérito do Rio de Janeiro. A Diocese de São José dos Campos informou que, em razão da pandemia, não haverá cerimônia religiosa aberta ao público. Vamos falar agora dos números da Covid-19 no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, 7.316.000 pessoas estão recuperadas da doença. Outras 733 mil continuam em acompanhamento. O país acumula quase 206 mil mortes ocasionadas pela doença. Os sorteios do Festival de Prêmios Realizando Sonhos aqui na Rede TV não param, viu? E você precisa continuar assinando para concorrer a prêmios incríveis, investindo menos de 75 centavos por dia. Todas as segundas-feiras sai um notebook no A Tarde é Sua e de terça a sexta no Alerta Nacional. Aos sábados no Mega Senha você pode ganhar uma viagem no valor de R$8.000 e todo domingo no Encrenca sai um HB20 zerinho. E tá achando que acabou? No final da promoção você pode ser o grande vencedor de uma Mercedes C180. Então corre, se você já é assinante, continue investindo. E caso ainda não seja, acesse agora redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. Você pode usar qualquer cartão de crédito e, se for cliente da Caixa, ainda pode usar seu cartão virtual e pagar no débito. A polícia do Rio de Janeiro confirmou que o corpo encontrado na Baía de Guanabara é da jovem Bianca Lourenço, que estava desaparecida desde o dia 3 de janeiro. Peritos no Instituto Médico Legal confirmaram, por meio de impressões digitais, que o corpo mutilado encontrado ontem à noite na Ilha do Fundão, nas proximidades da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é de Bianca Lourenço, de 24 anos. O cadáver foi localizado por seguranças da instituição, que acionaram a polícia. Antes mesmo do resultado do laudo, os investigadores já tinham identificado semelhanças entre as tatuagens da jovem e as presentes no corpo encontrado. O pai de Bianca não pôde fazer o reconhecimento do corpo da filha, pois precisou sair do Rio de Janeiro por conta das ameaças de morte que vinha recebendo. Outros parentes da jovem são esperados aqui no ML. Bianca foi vista pela última vez no dia 3 de janeiro em um churrasco com os amigos. Testemunhas disseram que ela foi levada do local à força pelo ex-namorado, Dalton Viana Santana, apontado pela polícia como chefe do tráfico de drogas da favela Kelsos, no Complexo da Penha. O caso aconteceu depois que Bianca postou fotos de biquíni nas redes sociais. Há cerca de um mês, ela resolveu terminar o relacionamento com Dalton. Há uma semana, o pai da jovem prestou depoimento à polícia e, ao deixar a delegacia, falou que a filha tinha sido assassinada. Eu tenho certeza que ela está morta, porque minha filha nunca ficou mais de 4 dias sem falar comigo. O traficante Dalton Vieira Santana é o principal suspeito da morte da jovem. Câmeras de monitoramento flagraram um momento em que o motorista perde o controle do carro e atropela 4 pessoas da mesma família. O acidente aconteceu no último domingo em Santos, no litoral de São Paulo. O motorista trafegava pela Avenida Campos Sales, perto da zona portuária, quando perdeu o controle do veículo e bateu contra um contentor de lixo. Em seguida, ele atingiu 4 pessoas da mesma família que estavam sentadas na mureta do canal. Uma mulher de 72 anos, um homem de 35 e 2 crianças de 12 e 2 anos. Eles foram encaminhados para a Santa Casa de Santos. O homem teve alta médica no mesmo dia e as outras 3 vítimas permanecem internadas no hospital. Segundo a Prefeitura de Santos, o motorista fugiu do local após o acidente sem prestar socorro. Um inquérito policial foi instaurado para investigar o caso.
Um homem foi preso em Belo Horizonte suspeito de aplicar golpes, se passando por motorista de aplicativo. A maioria das vítimas era idosa. O prejuízo estimado é de mais de R$50 mil. Segundo as investigações, o homem de 39 anos teria aplicado o golpe em pelo menos 15 pessoas desde maio do ano passado. Uma delas, um cadeirante. Essas imagens registraram o carro dele deixando a vítima. De acordo com a polícia, o golpista teria cobrado por essa corrida R$ 2.500. Em alguns casos, o prejuízo passou dos R$5 mil. A estimativa é de que ele tenha dado um prejuízo superior a R$50 mil. O homem foi preso e responderá pelo crime de estelionato contra pessoas idosas, agravante que dobrará a pena caso seja condenado. Um caminhão caiu de uma ponte em Minas Gerais e pelo menos 3 pessoas estão desaparecidas. O acidente foi no mesmo local onde um ônibus despencou no mês passado, matando várias pessoas. A queda foi na mesma ponte da BR-381, próximo à cidade de João Monlevade, na região central de Minas. O caminhão estaria com 2 pessoas e teria afundado na mesma hora. O nível do rio Piracicaba está bem cheio por causa das chuvas. Equipes de resgate dos bombeiros estão no local. O caminhão despencou no mesmo lugar onde o ônibus caiu no dia 4 de dezembro do ano passado e matou 19 pessoas. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o caminhão também caiu da mesma maneira que o coletivo, de marcha ré. Uma comissão formada pelo Sindicato dos Metalúrgicos de Camaçari e por funcionários da Ford se reuniu hoje com deputados na Assembleia Legislativa da Bahia. Foi formada uma frente parlamentar para buscar soluções após o anúncio do fechamento das fábricas da montadora no Brasil. Pelas redes sociais, o governador da Bahia, Rui Costa, do PT, disse ter feito contato com as embaixadas da China, da Índia e da Coreia do Sul em busca de investidores interessados em assumir o parque industrial da empresa em Camaçari. A cidade estima perder 12 mil empregos com a saída da Ford. E uma mulher está desaparecida desde a tarde de ontem na zona norte de São Paulo. Ela foi carregada pela correnteza de um córrego após o temporal na região. Hoje, pela manhã, os bombeiros retomaram as buscas para encontrar Valquíria Patrícia da Silva, de 34 anos, que está desaparecida depois que fortes chuvas atingiram a zona norte da capital paulista. Ontem à noite, a procura foi suspensa pela falta de luz nas margens do córrego, que fica no Jaraguá. A irmã da vítima ficou sabendo do desaparecimento pelos vizinhos e foi ao local para acompanhar o trabalho das equipes. Os vizinhos falaram aqui que ela estava debaixo da ponte, aí veio a correnteza, tentaram salvar ela, os amigos que ela estava, né? Então não teve como ela se escapar, né? A água levou ela e os dois conseguiram se escapar. Segundo o CGE, Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas, a tempestade da tarde de ontem causou alagamentos e deixou várias regiões de São Paulo em estado de atenção. A Zona Norte foi a mais afetada. De acordo com Eliane, quando chove na área do córrego onde a irmã desapareceu, o volume de água vira um rio, que pode ter levado Valquíria para longe dali. Eu só quero que os bombeiros me dêem uma atenção para poder, pelo menos, achar o corpo para nós fazer o velório, né? Porque é triste você saber que tem uma pessoa da sua família que está indigente, enterrada por aqui, pelo esse esgoto, e nós não tá achando. E agora a previsão do tempo com o Igor Silveira. Olá, boa noite. A quinta-feira vai ser um dia instável e só nos pontos que estão em amarelo no mapa é que não chove. Na região norte, por exemplo, a previsão é de chuva forte ao longo do dia e os maiores volumes se concentram no Amazonas, em Rondônia e também no Acre. No interior nordestino também chove forte. No litoral o sol aparece, mas pode ter uma chuva fraca e localizada. E um temporal em Itajubá, no sul de Minas Gerais, causou alagamentos em vários pontos da cidade. Um carro foi arrastado, várias casas ficaram alagadas
alagadas, mas apesar dos estragos, ninguém ficou ferido. Amanhã essa instabilidade continua em praticamente todo o Sudeste e pode chover forte no período da tarde em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte e à noite no Espírito Santo. E por causa da chegada de uma frente fria, a temperatura começa a mudar e amanhã a máxima em São Paulo não passa dos 26 graus. No sul do Brasil chove no Paraná e em Santa Catarina, e no Rio Grande do Sul o dia fica nublado e os termômetros registram 28 graus. E para saber mais sobre a previsão do tempo na sua cidade, é só entrar no site da Rede TV. Eu fico por aqui, uma ótima noite e até mais. O vice-presidente Hamilton Mourão rebateu as críticas feitas pelo presidente francês Emmanuel Macron sobre a soja produzida aqui no Brasil. Para Mourão, Macron defende interesses protecionistas. Ontem, o presidente francês prometeu reduzir a importação da soja brasileira devido ao desmatamento. Em uma rede social, o presidente francês Emmanuel Macron escreveu: continuar a depender da soja brasileira seria o mesmo que apoiar o desmatamento da Amazônia. Somos coerentes com nossas ambições ecológicas, estamos lutando para produzir soja na Europa. Na mesma publicação, Macron postou um vídeo gravado durante uma visita a agricultores franceses em que reafirma as críticas à soja produzida no Brasil. A maneira concreta de fazer não é apenas dizer, mas agir. Nós precisamos hoje da soja brasileira para viver. Portanto, vamos produzir a soja europeia ou o equivalente. A resposta do governo brasileiro veio nesta quarta-feira. Em nota, o Ministério da Agricultura defendeu a legislação ambiental, a tecnologia utilizada e a sustentabilidade da soja brasileira. O texto também afirma que a declaração do presidente francês mostra completo desconhecimento sobre o processo de cultivo do produto importado pelos franceses e leva desinformação aos seus compatriotas. E conclui: a soja brasileira, portanto, não exporta desmatamento. Antes da publicação da nota, o vice-presidente Hamilton Mourão já havia rebatido as declarações. O Monsieur Macron, ele desconhece a produção de soja do Brasil, né? A nossa produção de soja é feita no Cerrado, aí no sul do país, né? A produção agrícola na Amazônia é ínfima. Por outro lado, a nossa capacidade, né, de produção, ela é imbatível, né? Vamos colocar assim, a nossa competição nesse ramo aí, ela está muito acima dos demais concorrentes. Temos que lembrar também que aqui no Brasil, né, nós temos menos de 8% do país como área dedicada à agricultura, e na França é mais de 60% da área da França que é dedicada à agricultura. Então eu acho que nada mais, nada menos externou aí aqueles interesses protecionistas, né, dos agricultores franceses, faz parte do jogo político. Não tem condições de competir com a gente. Nesse aspecto aí, na questão da produção agrícola, nós damos de 10-0 neles. E para esse ano, a estimativa é de um novo recorde para a safra nacional de grãos. Segundo o levantamento do IBGE, o setor deve fechar 2021 com uma produção de mais de 260 milhões de toneladas, um crescimento de 2,5% em relação a 2020, que teve uma safra de 254 milhões de toneladas. O setor de serviços prestados no Brasil cresceu 2,6% em novembro em relação a outubro do ano passado, de acordo com os dados divulgados hoje pelo IBGE. Apesar da sexta alta seguida no ano, o volume de serviços teve queda de 8,3% frente ao mesmo período de 2019. Nos últimos 12 meses, o setor acumula tombo recorde de 7,4% desde o início da série histórica, em dezembro de 2012. Em mais uma rodada de depoimentos no julgamento do impeachment do governador afastado do Rio, Wilson Witzel, o empresário Edson Torres disse que pagava propina para o ex-secretário de Saúde, Edmar Santos. Durante a sessão, o empresário Edson Torres disse que começou a pagar propina para Edmar Santos quando o ex-secretário de Saúde ainda era diretor do Hospital Universitário Pedro Ernesto, ligado à Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e que a relação dos dois ficou mais próxima quando Edmar assumiu a saúde. Edson Torres declarou ainda que arrecadou com outro empresário dinheiro para Wilson Witzel quando ele era juiz federal. Nós fizemos um caixa de subsistência caso ele não ganhasse a eleição, de um valor que era de aproximadamente R$1 milhão. Chegou a R$980 mil esse valor.
que foram pagos até a data da desincompatibilização. O empresário revelou também que pagou propina para a Companhia Estadual de Água e Esgoto e que teve participação na indicação de Edmar Santos para o cargo de secretário de Saúde. Ele me pediu se tinha como encaminhar o currículo dele a um pleito, a um cargo no governo do estado, depois dele, já com a eleição do Wilson já definida, o Wilson Itz, então governador. E assim eu fiz. O governador o atendeu e o escolheu. As empresas de Edson Torres prestaram serviços para o Estado entre 2003 e 2015. Segundo o Ministério Público Federal, ele é sócio do pastor Everaldo, presidente do PSC, partido de Witzel, em contratos irregulares na saúde. Também foi ouvido hoje o presidente do PSC do Piauí, Walter Ferreira de Alencar. Já o governador afastado Wilson Witzel só prestará depoimento quando a delação premiada de Edmar Santos se tornar pública. Ainda não há prazo para o fim do processo. Os cuidados com os animais de estimação também precisam ser redobrados neste momento de pandemia. A mudança de rotina e mais tempo dentro de casa aumentam os riscos de acidentes domésticos com os pets. Vida é uma Border Collie de 2 anos cheia de energia. Com a pandemia, viu a rotina de passeios mudar completamente. Com mais tempo dentro de casa, bastou apenas um descuido para ela aprontar. Um determinado almoço, numa distração das crianças, ela acabou pegando uma coxa de frango e ela engoliu direto. Então, sem mastigar, engoliu. E aí, quando eu vi, já peguei e corri com ela para o hospital. No hospital, ela teve que passar por uma endoscopia para a retirada do osso de aproximadamente 6 centímetros. Foi um susto, mas deu tudo certo. A vida é só mais um pet que faz parte de uma estatística que vem aumentando durante a pandemia. É que, segundo o Hospital Veterinário Sena Madureira, acidentes domésticos com animais de estimação aumentaram mais de 30% neste período de isolamento social. E a maioria dos casos por imprudência alimentar. Muitos alimentos ou objetos, quando ingeridos pelo pet, por vezes causam obstrução intestinal, que pode ser fatal se não tratada a tempo. Em alguns casos, é necessário realizar uma intervenção cirúrgica. Foi o que aconteceu com o Thor, esse Golden Retriever de 6 anos. Uma vez ele comeu uma chupeta de bebê. Aí tivemos que abrir ele por conta disso, porque ele engoliu ela todinha. Esta médica veterinária dá algumas dicas do que fazer para gastar a energia dos pets e evitar acidentes domésticos. A gente sabe que nessa pandemia os animais não estão passeando tanto na rua como deveriam, não gastando tanta energia. Então, o interessante é trazer, deixar na creche para que eles brinquem com os outros animais, para que eles gastem energia, ou com brinco de bolinha, de brinquedinhos. O Diego, tutor do Thor, encontrou neste espaço adaptado para cães, na zona norte de São Paulo, a chance de distrair o seu pet com muito mais segurança. Ele aproveita bastante, quer descansar bastante depois que vem para cá, porque ele queima bastante energia. Por isso que eu trago ele 2 vezes por semana, que é para ele gastar bastante energia. E eles gostam tanto daqui que a Bela fez questão de agradecer em nome dos companheiros dela. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, anunciou hoje novas regras para controlar o fluxo de pessoas em locais públicos. Estádios de futebol seguem sem a presença de público. A resolução previa a volta de público nos estádios de futebol do Rio de Janeiro de acordo com a classificação de risco para a Covid-19. Estádios como Maracanã, Newton Santos e em São Januário, que estão em bairros de alto risco, poderiam receber até 1/10 da capacidade. Se passassem para a classificação moderada, o limite subiria para 20%. E se subissem para o risco muito alto, não poderiam mais receber público. A decisão foi publicada hoje no Diário Oficial do município, mas de manhã o prefeito Eduardo Paes anunciou que revogaria. Eduardo Paes afirmou que, segundo a Secretaria de Saúde, a decisão de liberar os estádios com capacidade limitada é tecnicamente correta.
mas decidiu voltar atrás porque a medida é quase impossível de ser fiscalizada. A resolução também apresentou novas medidas para outras atividades. Independentemente da classificação de risco, as casas noturnas devem interditar a pista de dança e proibir que os frequentadores permaneçam em pé entre as mesas. Cinemas e teatros devem ampliar o horário de funcionamento e funcionar com metade da capacidade se o risco for moderado, 1/3 se o risco for alto e 1/4 caso seja muito alto. Supermercados e farmácias podem funcionar sem restrições se o risco for moderado. Com risco alto, a capacidade terá de ser de 2/3 e com risco muito alto, além de ampliarem o horário, terão que funcionar com metade da capacidade. Shoppings podem funcionar com 3/4 sob risco moderado. Ginásios, clubes, museus, galerias de arte e feiras também devem fechar em caso de risco muito elevado. Vamos alertar, orientar e eventualmente até fechar se não estiver respeitando as regras. O prefeito do Rio também disse que a realização do carnaval, transferido para o meio do ano, ainda vai depender da vacinação. Nós vamos observar como é que avança isso, como é que caminha a vacinação, como é que as coisas caminham. Se nós tivermos condições sanitárias para tal, será. Mas vamos esperar, a gente está muito otimista que possa. A Justiça de São Paulo rejeitou o novo pedido de adiamento do Enem feito pela Defensoria Pública da União na semana passada e manteve o exame para os dias 17 e 24 de janeiro. Nessa reta final, os estudantes correm contra o tempo num período atípico de estudos. Manter o foco. Esse foi o grande desafio para quem estudou em casa. A Ana Beatriz fez de tudo para se manter concentrada. Buscava o melhor horário sempre, um horário que eu estava mais focada. E eu tirava todas as distrações, evitava ficar muito no celular. Nesse cursinho, as aulas presenciais voltaram no dia 6 de janeiro, mas ainda assim as atividades remotas continuam como alternativa. A sala com 120 lugares está apenas com 30 alunos. Todos estão com olhos e ouvidos bem atentos. Preparadíssimo e foco, e manter a calma para tudo dar certo. Quase 6 milhões de estudantes se inscreveram para as provas. A primeira etapa será neste domingo e a segunda no dia 24. Esta edição será diferente, não em termos de conteúdo, mas no que diz respeito à segurança sanitária. Diversas medidas foram implantadas. A principal delas está na organização das salas para manter o distanciamento. A ocupação será de 50% da capacidade. Os locais serão higienizados e o álcool em gel é item obrigatório. Agora, tem uma exigência que, se o participante descumprir, será eliminado: o uso correto da máscara de proteção. Só é permitido tirar o acessório para comer, beber ou trocar a máscara. Não tem como fazer uma prova dessa sem distanciamento social, sem máscara, sem tomar cuidado. Este ano também será testado um novo modelo de prova, digital. O projeto piloto será feito com 100 mil inscritos, que farão o exame monitorados por uma câmera. Se der certo, o método será implantado nos próximos anos. A estrutura do Enem segue a mesma, 180 questões e a redação. A recomendação dos especialistas é estudar e revisar o conteúdo, mas só até sexta-feira. O sábado é de descanso. Estude com provas anteriores, principalmente nos últimos 2 anos, e se dedique à área de linguagens e matemática, obviamente sem esquecer da dedicação e da revisão para ciências humanas e para ciências da natureza. E o Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Uma boa noite para você e a gente se vê amanhã. Até lá. Tchau, tchau.